Boa noite a todos e a todas. Estamos fazendo a nossa live da semana e com vários acontecimentos pertinentes que andou acontecendo não só no Brasil, como no mundo. E a semana com uma particularidade, vamos falar especialmente do município de Canoas, Rio Grande do Sul, da onde estamos falando atualmente. Pois bem, os casos esse mês, agora no final do mês, agora no mundo do Covid-19, já chegou a mais de 10 milhões de pessoas infectadas, para que a gente tenha uma ideia, né? E o número de mortes, que a gente saiba a gravidade, nós já estamos chegando a 500 mil pessoas. 500 mil pessoas que estão sendo contaminadas, que já perderam a vida. Ô, Diogo, tu tá escutando eco? Tu tá escutando Não, eco? eu não estou escutando eco, eu estou escutando a tua voz está saindo em descompasso com a tua imagem. Mas é isso, mas a princípio estou te escutando. Pois é. Aqui tá dando eco aqui, mas tudo bem, vamos ver o que que é. A internet está funcionando bem, tá tranquilo aqui. Não, estou te escutando bem. Mas vamos lá, então. Então, assim, ó, no mundo já chegamos a mais de 500 mil mortes, né, e 10 milhões de infectados. No Brasil já ultrapassamos 1 milhão e 300 mil contaminados e chegamos à marca de 57 mil mortos até agora, né? Os Estados Unidos continua liderando com 2 milhões e meio de infectados e mais de 100 mil mortes. O importante nós analisarmos aqui que o Brasil, estou com uma planilha aqui na minha frente, aqui que o Brasil ele é o segundo, né? Não só em número de infectados, como no número também de mortes. E o terceiro colocado em número de infectados, que é a Rússia, tem apenas 634 mil infectados. Nós temos mais do que o dobro da Rússia. E, por um outro lado, a Rússia tem apenas 9 mil mortes, eles têm, né? Então, assim, ó, no Brasil, nós estamos muito próximo, ou se já não estamos vivendo no colapso total da nossa saúde pública e o governo sem condições de querer resolver o problema, né? E criando mais problemas. E aí eu já passo a palavra para o Jô, que vai dar um panorama sobre isso, e vai comentar sobre o município de Canoas. Aí no final, o que que aconteceu algo muito grave essa semana, eu acho que tem que dar uma comentada. Boa noite, Jogo. Boa noite, Antônio. Boa noite a todos os internautas, né, que nos acompanham em mais essa live da página Quem Tem Medo de História. Infelizmente, mais uma semana que a gente não tem nada a comemorar, né? Mais uma semana que nós temos, né, de novamente pautar, né, a irresponsabilidade, né, dos gestores, a irresponsabilidade, né, dos governantes, né, e a falta, né, de empatia, né, do presidente da República, né, e de alguns prefeitos e governadores do nosso país, né, com essa crise e com o cuidado da população, né? Tu bem levantaste aí os dados, né? Infelizmente, né, o Brasil, ele, junto com os Estados Unidos, né, lidera, né, o número de casos no mundo todo e o número de óbitos no mundo todo, né? Inclusive, se eu não me engano, hoje na Folha de São Paulo colocou que o Brasil hoje, né, assumiu a liderança, né, do número de novos casos diários, né, de pessoas infectadas por coronavírus, ultrapassando inclusive os Estados Unidos, né? Como a gente vem falando no último período, não é à toa que Brasil e Estados Unidos lideram, né, essa marca, essa terrível marca, né, essa vergonhosa marca de serem os dois países com maior número de casos e com maior número de vítimas, né, por conta do Covid-19, né? Infelizmente, no Brasil, nós temos um desgoverno, né, um presidente da República que faz campanha a favor do vírus, né, faz campanha para que as pessoas, né, cada vez mais, né, se infectem com este vírus,
né? Porque na cabeça do Bolsonaro ele já falou diversas vezes, né, que quanto mais pessoas mais rapidamente se infectarem, mais rapidamente o país pode se livrar do vírus, o que é um absurdo, né? E coloca então Bolsonaro como um genocida, porque ele não prepara o país, ele não organiza o país, né? Ele demitiu, né? Afastou os 2 ministros da saúde que foram demitidos por ouvirem a ciência, né? E colocou um militar que, bom, desde que assumiu ali a sua tarefa que mais teve destaque foi querer esconder os novos números, né, de óbitos e de casos. Então, o Brasil vive esse desgoverno, né, e os prefeitos e governadores que no início da pandemia, né, tinham se adequado um pouco à ciência, à realidade, aos poucos começam a ouvir mais a economia, né, os donos do dinheiro e menos a ciência, e começam a abrir, né, a economia, começam a reabrir o comércio, mesmo com altos índices de contaminação, de óbitos, né? E, bom, entrando aqui no caso de Canoas, especificamente, né, onde nós somos residentes, né, Antônio? Na sexta-feira agora veio a óbito um cidadão, né, que tanto eu como acho quanto tu também conhecia, que era o Alexandre Siqueira, né, morador ali, acho da região ali do Grande Guajuviras, ali, Olaria, naquela região ali, não sei se ele morava ali, mas era onde ele trabalhava, na área da segurança pública. Ele já vinha há semanas, né, pelo relato do filho dele, que tá para todo mundo acompanhar aí nas redes sociais, né, onde o filho dele alega que o pai vinha há semanas com sintomas, né, procurou diversas vezes a rede de assistência médica, né, da saúde aqui do município de Canoas, e não era testado, não foi testado, não teve encaminhamento correto, e na sexta-feira, né, agravou em casa a sua crise, com falta de ar e tal. Fica aqui o registro que era um cara com 52 anos, se eu não me engano, e com, a princípio, nenhuma comorbidade, né, que pudesse colocar na situação de risco. E ele agravou, muita falta de ar, foi para a UPA, ali da Boqueirão, onde também tem um hospital de campanha montado ali, e tinha que ser entubado, né? E o procedimento de entubar, eles não conseguiam fazer ali com os instrumentos que tinham à disposição, e aí que só numa UTI ele poderia ser entubado com o procedimento adequado. E pelo relato do filho, ficou horas e horas em função disso, tentando a UTI, tentando um leito, e nem em Canoas e nem um outro leito aqui da região metropolitana. Bom, até aí as coisas, bom, se nós estivéssemos falando de uma cidade que está colapsada, mas não, né? E o que aconteceu? O Alexandre veio a óbito, depois de muitas horas, né, lutando pela vida, ele faleceu dentro da SAMU, ao lado de um hospital de campanha. Né? Então, eu imagino a agonia desse cidadão vendo o descaso, porque ele, pelo que eu entendi, né, o tempo inteiro estava consciente. Então, a agonia dele e da família, né, de presenciar uma situação como essa e ver o seu ente querido, né, definhar, enfim, morrer dessa forma, né, por falta de um leito. E o que é pior, numa cidade que vende, vejam bem, muitos dos internautas que estão nos acompanhando já devem ter visto, né, na RBS TV, na Rádio Gaúcha, né, em canais aqui do Rio Grande do Sul, da imprensa gaúcha, propagandas caríssimas do senhor prefeito Busato, tentando vender a imagem de que Canoas está tudo bem, né? E isso sim, fazendo politicagem com a pandemia, né? Quantas centenas de milhares de reais, Antônio, a prefeitura gastou para vender uma mentira na televisão de que Canoas está tudo tranquilo, que tem leito suficiente, que está tudo numa maravilha, que aqui está tudo sob controle, né? O prefeito Busato, que é um mentiroso, teve essa semana passada, quando o governo do estado recolocou Canoas na bandeira vermelha, né, que é o indicador que o governo do estado
usa para medir os problemas em relação ao coronavírus no estado, ele tentou de tudo que foi jeito convencer o governo do estado de que Canoas poderia continuar na bandeira laranja, ou seja, que teria leitos, inclusive de UTI, suficientes para não precisar entrar na bandeira vermelha. Mas na sexta-feira, né, um cidadão veio a óbito por não ter leito, por não ter esse tal leito. Então, assim, ter falecido por não ter leito já é um fato gravíssimo. Agora, se faleceu, né, veio a óbito com um leito e não teve acesso, é um erro mais grave ainda, né? Então, isso fica aqui, esse registro, né? A Câmara de Vereadores parece que essa semana, se não me engano, na terça, né, vai ouvir, né, o secretário de saúde aqui do município, né? Com certeza a prefeitura vai levar uma historinha pronta para boi dormir, né? Onde vai tentar culpar fulano, beltrano e ciclano, não dirá nada com nada, né, e provavelmente vai culpar aí, de repente, a terceirizada ou alguma coisa do tipo. Né? O que acontece aqui é fato gravíssimo, Antônio. Né? Eu até então, corrija-me se eu estiver errado, ou alguém que nos acompanha aqui, né? Canoas foi a primeira, pelo menos onde eu li, primeiro caso de óbito no Rio Grande do Sul por falta de leito de UTI foi aqui em Canoas. Eu não tinha escutado ainda e lido em lugar nenhum algum óbito, né, por falta de leito no Rio Grande do Sul. Já tinha escutado em outros lugares, como em São Paulo, em algumas cidades, no Maranhão, né, em Manaus, no Pará, mas não tinha escutado e visto nenhuma notícia aqui no nosso estado ainda. Né? Então aqui fica o desabafo, fica o alerta, fica a denúncia, né, de um prefeito, né, e uma gestão que mente para a população, que gasta horrores de recursos, né, para propagandas mentirosas no rádio, na TV aqui do Rio Grande do Sul, né, para a sua bancada de vereadores que na semana passada, uma semaninha atrás, andavam por aí fazendo vídeo, né, e tirando fotos com o prefeito para divulgar tais aí, para mim que é um conto de fadas, eu acho, né, historinha para boi dormir, o tal de 200 leitos que foram abertos, né, desculpa, no hospital aqui da Ubra de Canoas. Mas que leitos são esses? Servem para quê? Porque se não serviram para salvar a vida desse cidadão e também não serve, né, para um grande número de pessoas que estão em isolamento nas suas casas. Né? Ontem eu até estava falando contigo, antes de nós entrar ao vivo, né? Eu fiz uma live com o comitê de monitoramento aqui da cidade de Canoas, e teve uma ou duas cidadãs que entraram ali dizendo que estão super mal em casa, que fazem 2 semanas que estão com diarreia, dor de cabeça, dor de garganta, com todos os sintomas do coronavírus, e que a prefeitura não fez teste e só pediu para ficar em isolamento em casa. Então, ou seja, esses 200 leitos servem para quê? Não serviram para o rapaz que veio a óbito e não servem também para esses cidadãos, como que conversaram conosco nas redes. Então, fica aqui o desabafo, o alerta, né, para o que está acontecendo aqui no município de Canoas. Só complementando aqui, entrou um amigo nosso aqui, o Jorge Júnior Silva, né? E ele está dizendo, mas falta fiscalização nos bairros, né? Nas vias, uma vergonha como no Guajuvira tinha festa. E ele continua aqui, uma vergonha, o caso Alexandre Siqueira, amigo meu, segundo ele, né? E aí ele diz, o pior é que os CCs do prefeito, né, espalham que tem leito em Canoas e está sobrando. Pois bem, Diogo, eu estava acompanhando esta notícia que aconteceu, eu conhecia o Alexandre de vista, né, pessoas à minha volta que eram amigos dele, né, e conheciam ele mais, uma pessoa jovem, 53 anos ele tinha, apenas. Bom, e aí tem algumas dúvidas aí que tu já levantou, né? A primeira, estão dizendo que os 200 leitos ali, eles desmontaram um hospital de campanha e inauguraram os tais dos 200 leitos. Inauguraram esses leitos. E aí teve uma propaganda que eu achei muito patética, aquela propaganda, o prefeito visitando lá os novos leitos,
junto com os vereadores, inclusive vereadores que, do ponto de vista legal, eles têm que fiscalizar, eles não fiscalizam, eles andam de mãos dadas com o prefeito, não dá para entender aquilo. Aquela cena foi uma cena, assim, completamente patética, aquilo. Humilhante para quem é vereador no município, está caminhando lá com o prefeito e fomentando uma mentira, porque era uma mentira, porque depois a realidade provou que aqueles tais 200 leitos não estão em funcionamento. As alegações que estão surgindo é o seguinte: não, tem leito, mas não tem médico. Não, tem leito, mas não tem enfermeiro. Até agora a verdade não veio à tona. Quem sabe, quando o secretário aí for na Câmara de Vereadores, quem sabe os vereadores consigam fazer um papel de fiscalizador, quem sabe os vereadores consigam fiscalizar o secretário, fiscalizar o prefeito e não andar só de mãos dadas com ele que nem capacho. Não dá para entender a omissão dos vereadores. É um ou outro vereador lá que fica questionando, o resto fica de mãos dadas com o prefeito. Eu não sei quais os interesses que tem, se é troca de cargo lá, bota o parente, bota o tio, bota a avó, não sei se é por causa disso que tem uma parcela dos vereadores que ficam mudo em Canoas e não falam nada, completamente omisso. O Jorge Júnior aqui está comentando. O pior é que em 153 não funciona. É mais uma mentira do Busato. Já liguei. Eles falaram que não podem fazer nada, só política, e mesmo que também não vem. Antônio falou tudo. Vereadores têm que fiscalizar, fiscalização total. Diogo, tem um detalhe aí que está talvez tá nos passando desapercebido, né? Desapercebido. Esse prefeito não é o mesmo prefeito que fez campanha para o Bolsonaro? Não é esse mesmo prefeito que andava fazendo campanha para o Bolsonaro? E em 2016 ele recebeu apoio do então deputado federal e hoje presidente da República, Bolsonaro, na sua campanha para prefeito em Canoas? Isto é, o atual prefeito e Bolsonaro é a mesma coisa, né? É mentira lá em cima e mentira aqui embaixo. É ele mesmo que fez campanha pro o Bolsonaro? Olha, Antônio, não só é o mesmo que fez campanha para o Bolsonaro, né, e foi um dos primeiros a trazer, né, o Bolsonaro para as eleições municipais em 2016, né, mas também é o mesmo prefeito que, né, durante a gestão Ronchetti, né, era do PTB também. E quem não lembra aqui do Chico Fraga, né, os grandes escândalos, né, da gestão Ronchetti, né? Quem não lembra aqui do roubo da merenda das crianças nas escolas municipais naquela época, né? Então é o mesmo, é a mesma turma, né? São os mesmos que estão aí, né? É o mesmo parlamentar do PTB, do Roberto Jefferson, que aprovou a reforma da Previdência. É o mesmo prefeito, né, do PTB que bancou e aprovou a reforma trabalhista, tirando os direitos dos trabalhadores. Enfim, né, essa é a figura. Então, entre nós, vamos ser sinceros, não há aqui nenhuma novidade, né, em relação a esse governo, né? A novidade que é aqui, bom, agora vivemos uma crise que nunca tínhamos vivido antes, né? E ele faz de tudo para fazer política em cima da crise, né? Para que gastar esse mundaréu de dinheiro em propaganda na RBS, na Rádio Gaúcha e em outros órgãos da TV? Para quê? Por que não usou esse dinheiro para investir em mais respiradores, em mais leitos? Quanto custa uma peça publicitária em horários nobres da Rede Globo, da RBS TV, como eles fazem? Então, isso sim é fazer politicagem. Isso não é informar a população. Né? Temos que informar a população do problema que enfrenta. Então, enquanto idiotas, né, genocidas, enquanto Bolsonaro, né, ficam propagando por aí mentiras e tentando fazer campanha pró-vírus, e prefeitos como o aqui de Canoas,
né, que tenta vender a imagem que aqui está tudo bem, porque pensa bem, Antônio, em tese, é um número que eu não acredito, tá? Em tese, nós temos hoje, não chega bem nos números oficiais da prefeitura, não chegam a 600 casos de confirmados de coronavírus. Não chegam a 600. Né? De repente vai chegar entre hoje e amanhã, quem sabe, no número de 600. Então, imagina, nós não temos nem 600 casos ainda em Canoas e morreu um cidadão por falta de leito de UTI. Mas, pelo amor de Deus, alguma coisa está errada. Né? Claro, eu acompanho muito a questão dos estudos aí, inclusive escutei bastante o reitor da Universidade Federal de Pelotas, o Pedro Curialau, que é epidemiologista e coordena aí um dos maiores estudos no mundo em relação ao coronavírus. A Universidade Federal de Pelotas, ela alega o seguinte, que nos dados dela, claro, que cada né, que se descobre com o corona, tem mais 7 que não vão saber que tiveram, né? Então, isso é o menor, mas tem dados da OMS, desculpa, que dizem que para cada um são 11. Se a gente então pegar o número que a Universidade Federal de Pelotas traz, em Canoas, então, seriam, em vez de 600, mais de 4.000 infectados. Lembrando que Canoas é uma cidade grande, com 300 mil habitantes, mas ela, geograficamente, o seu tamanho de espaço não é muito grande. Tu atravessa Canoas de um lado ao outro em 10, 15 minutos. Né? Não é como uma grande cidade como Porto Alegre, que, né, de uma região a outra, às vezes tu leva mais de hora. Não, aqui é muito curto o espaço. As pessoas se locomovem dentro de Canoas com muita rapidez, com muita facilidade. Então, tu imagina mais de 4.000 pessoas já infectadas, como é que não está esse vírus espalhado na cidade? E a prefeitura vendendo que não, nós estamos em bandeira laranja, não, aqui tem leite suficiente, aqui está tudo bem. Não, está muito errado. Né? E de fato, Antônio, é um absurdo. Se tem só 600 casos, como a prefeitura diz, como é que faltou leito para esse cidadão? Tu imagina quando o sistema aqui de Canoas colapsar. Né? Como é que não vai ser? Né? Então, essa é a denúncia. Alguém está mentindo, e mentindo com muita força aqui no nosso município. A verdade precisa, né, ser colocada à prova. Eu escutei hoje, durante o dia, que alguns grupos, né, do WhatsApp, o secretário andou chorando e dizendo que a cidade já está colapsada, que o sistema isso, que o sistema aquilo, e agora tentando colocar a culpa no povo. Que o povo está indo para a rua, que o povo não se conscientiza e tal. Também tem essa parte. Mas o nosso também tem que levar em consideração que o povo está perdido. O presidente da República anda por aí, todo pimpão, sem máscara, dizendo esse monte de bobagem. Os prefeitos e governadores até shopping querem abrir. Aqui em Canoas abriu um mercado, que eu não vou falar qual, para não fazer propaganda, mas ali na Boqueirão abriu uma grande rede de mercado essa semana. O prefeito autorizou a abertura e gerou uma baita aglomeração. Não, mas peraí, o shopping pode estar aberto e a população entende, bom, se o shopping pode estar aberto, o mercado pode inaugurar, não sei o que pode acontecer, o bar está aberto, não sei o que está aberto, bom, eu vou para lá, né? Então, assim, ou os governantes se unificam, né, e constituem uma campanha única de conscientização, né, e as prefeituras, os governos do Estado, o aparato do Estado garanta o isolamento social, ou não temos para onde ir, né, a não ser o caos. Eu também, nessa mesma pesquisa aí de Pelotas, o reitor da universidade, ele diz, olha, a nossa proposta para o país é que o Brasil faça lockdown durante 15 dias em todo o território nacional. Só isso é capaz de segurar a curva ascendente do coronavírus. Mas não fecha, né? Nada fecha, está tudo aberto, né? Não tem fiscalização, os prefeitos, o governador, o presidente não se acertam, não se acha um discurso único. Então a coisa tá arrumando para o caos, para o caos. Porque nós estamos vivendo aqui no município de Canoas, né,
E só para situar os internautas que não são aqui da região e nem do Rio Grande do Sul, né? Estamos falando do município de Canoas, que ele é vizinho ao município de Porto Alegre, a capital aqui do Rio Grande do Sul, tá? E um município que tem aí em torno de 340 mil habitantes. E nós já temos quase 600 infectados, né? E, o, e a prefeitura, que é uma prefeitura bolsonarista, que defende as ideias do Bolsonaro, está dizendo que aqui está tudo tranquilo. Ele não está sendo tão explícito que nem o Bolsonaro, dizendo que é uma gripezinha. Ele está tentando fazer lá, usar máscara, fazer o meio de campo lá, tentar dizer que está tudo bem, que está tudo acabado, mas na verdade ele não está tomando atitude como gestor. Ele não está sendo um gestor, ele está sendo um prefeito medíocre, um prefeito incapaz, incompetente. E é lamentável que o prefeito não consiga agir com seriedade, com capacidade. Diogo, não vamos esquecer, agora eu estava me lembrando, há um tempo atrás ele fez um vídeo e ele se vangloria muito porque aqui em Canoas se investe em segurança, e é muitas viaturas, e é muitas armas, e é uma segurança total, né? Só que os índices não mostram isso, na verdade, mas nesse vídeo ele dizia o seguinte, gente, saúde a gente não precisa investir tanto. Claro, isso antes da pandemia, né? Agora ele vai dizer que ele não falou isso, é claro, ele não vai assumir, até porque não tem capacidade para isso, e muito menos coragem, né? Mas nesse vídeo lá atrás ele dizia o seguinte, ele dizia que saúde a gente não precisa investir muito porque as pessoas dão um jeito. As pessoas dão um jeito. Ela consegue, ela toma um remedinho aqui, pede uma coisinha emprestada ali, ela vai na farmácia, ela dá um jeito. Mas segurança não, segurança tem que investir e tudo mais. E hoje nós estamos colhendo os frutos dessa irresponsabilidade do prefeito, desta incapacidade de ele gestar, fazer uma gestão dessa crise. E é isso que fica extremamente grave. Nós não temos prefeito no município de Canoas. Claro, não é uma peculiaridade, não é só Canoas, vários prefeitos que são da linha bolsonarista, que têm as ideias do Bolsonaro, que são incompetentes e não estão preocupados com a vida. Tu mesmo falaste, ele está gastando milhões de reais em propaganda que atinge o estado do Rio Grande do Sul todo. Aí nós perguntamos, se a prefeitura, o prefeito tem que atender os limites do seu município, por que que tem que chegar propaganda em Porto Alegre? Por que que tem que chegar propaganda em Caxias, que é a 100 quilômetros daqui? Por que que tem que chegar propaganda na fronteira, que é a 500 quilômetros da capital? Por que que tem que chegar propaganda da prefeitura de Canoas no estado todo? Por que isso? Não dá para entender. E agora nós estamos colhendo os frutos dessa gestão incompetente. É lamentável isso, né? Mas acho que é isso. Agora a gente possa estar falando, mas é revoltante, né? Revoltante um prefeito bolsonarista, incompetente e sem compromisso com a vida. Vamos adiante, jogo. Vamos lá, Antônio, tu que dá o comando. O que que nós temos agora? Jogo, a gente tem trocentas coisas agora. E até vou sugerir uma coisa, Diogo, depois que nós terminarmos esse vídeo, vamos fazer uma medição de compartilhar no monitor, vamos fazer isso. Diogo, o que que nós temos aqui? Vamos voltar para Brasília. É que é a cabeça maior da Copa. Lá na questão, semana passada,
o STF, os bolsonaristas eles fizeram uma simulação de ataque no STF com fogos de artifício, né? E aí foram descobrir o seguinte: 4 deputados bolsonaristas e mais financiaram os marqueteiros para tentar desmoralizar o STF, por desestabilizar a democracia. E nesse caso aqui, o STF, tá? Quer dar uma comentada sobre isso? Tá bem, não, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Bom, essa questão do ataque, né, dos ataques, né, de fake news contra o STF, né, contra parlamentares da oposição, contra todo e qualquer, né, cidadão e cidadã, principalmente que se coloca contra esse desgoverno, né, viraram rotina. Né? A eleição do Bolsonaro, ela é oriunda, né, do quê? Né, desse lavajatismo, né, no judiciário brasileiro, onde se criou, né, regras, né, para prender Lula, né, deixar Lula sem poder dar uma sequer entrevista durante o período eleitoral, né, tirar o único adversário naquele momento que tinha de condição de vencer a eleição, e uma grande rede, né, organizada de fora do Brasil para dentro, né, de fake news, né, de mentiras, de disparo, né, de mensagens através de WhatsApp em massa, né, compradas, né, com dinheiro de caixa 2, e não é pouco, né, são dezenas e dezenas de milhões de reais, né, de empresários bolsonaristas, né, que investiram pesadíssimo nessa campanha de difamação. O Bolsonaro, ele gosta muito de milícia, seja ela lá de Rio das Pedras, no Rio de Janeiro, né, a milícia carioca, seja a milícia virtual, né, que ele, junto com outros bandidos, montaram, né, no Brasil para atacar adversários. Né, o STF é mais uma das suas vítimas, né, a democracia, né, na minha opinião, a principal vítima do ataque bolsonarista, né, em relação às redes sociais, em relação às fake news, né? Então, não já estava passando do tempo, né, para as instituições democráticas do nosso país agirem, né, para combater essa fábrica de fake news que nós vemos aí todos os dias no nosso país, né? Claro, essa fábrica não acabou, a gente continua ainda observando, né, a questão diária, né, da forma como esses robôs, né, que são controlados aí por essa rede de milícia digital do governo, né, de apoiadores do governo Bolsonaro, mas já é alguma coisa, né, já é alguma coisa, já demonstra que se iniciou o processo, né? A gente vê diversas notícias, né, que saíram aí nos últimos dias, na última semana na imprensa, onde milhares e milhares, né, de notícias falsas, de publicações, de vídeos fakes, né, saíram das redes, foram apagados das redes, né? Porém, o STF já notificou, né, as empresas competentes para não deletar e não tirar, né, por completo do ar, né, esses arquivos para servirem de provas aí no inquérito das fake news. Né? Desculpa. Se eu não me engano, são 11 parlamentares bolsonaristas que tiveram aí o sigilo quebrado, né? E que financiavam, até poucos dias atrás, né, estes grupos de fake news, esses blogueiros, esses youtubers, né, que propagam fake news no Brasil com verba parlamentar, né, recursos da Câmara dos Deputados, ou seja, impostos dos trabalhadores e das trabalhadoras para financiar
desculpa, uma rede aí de milícia digital bolsonarista, né? Muitos deles já saíram das redes, a Carla Zambelli apareceu por aí, né, ultimamente fazendo chororô, tentando criar uma narrativa diferente, né, para esses recursos dela, né, gastos e depositados em contas de youtubers, de blogueiros do Bolsonaro, mas nota-se sim que há um cerco se fechando para essa rede. Né? Vamos ver até que ponto o STF de fato está interessado em proteger a democracia ou apenas se proteger, né? E ajudar a manter aí Bolsonaro no poder, de repente fazendo ele se acalmar, né? Porque muitos de nós, né, desde a prisão do Queiroz e dessas ações da justiça, a gente tem visto um Bolsonaro mais calminho, né? Mais paz e amor, né? Vendendo uma imagem totalmente falsa. Então vamos ver. Importante a gente também esperar mais um pouco, né? Importante também a gente registrar que o STF, né, é um órgão também que chancelou, né, o golpe parlamentar contra a democracia aí em 2016. Então é importante a gente ainda ficar em alerta para ver se é uma proteção de fato à democracia brasileira ou apenas uma autodefesa dos ministros do STF, né? Apenas isso para tentar controlar um pouco os ímpetos, né, ditatoriais aí do Bolsonaro. Eu vi que tu caiu aí, né? Voltaste agora, mas era um pouco isso, Antônio, que eu tinha para comentar. Sim. Certo. Aí a gente já vai pulando agora para educação, né? A educação, a gente teve a lambança do ex-ministro, que ele caiu, né? Como é que é o nome dele? O Drau, né? Do ex-ministro. Foi Traup? Isso. E aí ele caiu. E aí, assim, ó, o que aconteceu quando ele caiu é extraordinário, porque ele foge para os Estados Unidos, porque aquilo era uma fuga. Ele só vai ser demitido, vai passar no diário, no oficial lá, a sua demissão, quando ele já está nos Estados Unidos, em Miami, e ele faz uma postagem ainda debochando da população, dizendo, olha, eu quero agradecer a todos que eu consegui chegar nos Estados Unidos com segurança. E tem uma suspeita que ele viajou com um avião da FAB ainda, um avião da Força Aérea Brasileira. Tem uma suspeita que ele fugiu do país sendo protegido pelas Forças Armadas ainda. Olha a suspeita, mas só que a mídia já não está falando mais nisso. A mídia já virou a pauta. Já não se fala mais nisso e já é papo vencido. Não se fala mais nisso, né? Outra questão. Antes desse ministro ser demitido, ele fechou um contrato de 12 milhões de reais com a esposa do advogado Bolsonaro, aquele que parece com o Dick Vigarista, o xerox dele, né? Do Dick Vigarista lá. 12 milhões de reais, olha o escândalo. E aí, por último, agora entrou um ministro e não durou algumas horas, já descobriram que é outro ministro fake. O ministro disse que tem mestrado, doutorado e pós-doutorado. O doutorado já foi desmentido. Então, se não tem doutorado, não tem o pós-doutorado. E o mestrado já estão dizendo aí que ele plagiou muitos parágrafos inteiros. Eu fico perguntando onde é que eles tiram tanta gente com esse perfil. Dá uma comentada sobre esta fuga do ex-ministro, o atual ministro, que parece que está no mesmo nível, né? Inclusive andou chamando o ex-ministro de grande ministro da educação, o atual ministro. Olha que confusão, cara. Dá um comentário sobre isso. O Eitraub, né, infelizmente é uma página difícil aí, né, triste da história da nosso Ministério da Educação. E está muito claro que ele fugiu da justiça brasileira, né? E não tenho dúvida nenhuma, né, que se utilizou do cargo, né, para poder ir para os Estados Unidos. E é uma coisa meio maluca, porque é a primeira vez na história, também, né, pode me corrigir se eu estiver errado,
É a primeira vez que alguém se exila fora do Brasil sendo governo, né? Que ele e os olavistas, os terraplanistas que defendem ele, né, dizem que ele é um exilado, ele se exilou politicamente dos Estados Unidos, mas é uma coisa maluca, porque o governo aqui é dele, o governo aqui do país é um governo que ele fazia parte, então, assim, tudo é fake, né? Esse governo inteiro ele é fake, não existe nada real, nada verdadeiro, né? Esse governo assumiu em janeiro do ano passado, ou seja, estamos aí há 1 ano e meio sobre a tutela desses malucos, né? E o que aconteceu de novo no Brasil? Qual é o projeto? Qual é a ação? Qual é a área que melhorou? E não vamos aqui botar a questão agora de culpar a crise da pandemia, né? Que não, o Brasil já estava em caos antes da pandemia do coronavírus, né? Ou ninguém lembra que o PIB do ano passado foi 1,1%, né? E a projeção desse ano já era um PIB na casa, né, perto da casa de zero de novo. Então, vamos ser sinceros, tem um desgoverno no Brasil, né? Esse governo é todo fake, o presidente é fake, né? Tudo que tem que envolve Bolsonaro é forjado na mentira, no conto, numa lenda, né? A própria questão do mito, tu mesmo levantou com muita coisa que eu nem sabia, que ele nem Messias é no nome dele. Messias foi ele que colocou depois que se batizou lá no Rio Jordão, com aquele pastor picareta lá, e o cara recomendou que ele se colocasse o nome Messias. Nem isso é verdade. Ele inventou esse nome para ele, né? Então, assim, portanto, bom, todos os demais, né, colaboradores desse governo de mentira, essa farsa, né, todos eles têm que ter o mesmo perfil, né? Brincadeira à parte, esse novo ministro aí, que era o número 2 do Eitraub, então, bom, é da mesma turma, é da mesma cepa, né? Ele mesmo, eu vi uma brincadeira, né, se inventou no governo Bolsonaro o título de doutor honoris quasi, né? Então é o doutor honoris quasi, o novo ministro. E além de não ter o doutorado, não ter o pós. Não, e tu imagina, rapaz, ele foi desmentido pelo reitor da Universidade de Rosário, onde ele disse que era doutor. Então, olha que vergonha para um país que tem, né, a qualidade da academia, né, da ciência, o número de cientistas, né, o número de professores, né, essa rede de universidade pública, né, que tanto orgulha o brasileiro. Então, assim, nós temos, né, uma rede de professores qualificados, como tu, por exemplo, te encaixa. Enfim, tu imagina ter que ter um outro ministro tão ruim ou pior que saiu, né? Então é uma vergonha para o Brasil. A gente, cada dia que passa, assim, paga em crédito e no débito, né? Essas vergonhas aí para o mundo todo. Tudo é fake. Até, Antônio, até é tão fake que até o tal sanfoneiro para tocar Ave Maria que o Bolsonaro trouxe aí para uma das lives dele. Olha o que é o cara desafinado para tocar na sanfona Ave Maria, rapaz. Então, tudo é mentiroso, tudo é mal feito, tudo é fake nesse governo, né? Infelizmente, a gente tem que continuar lidando com isso, não sabemos mais quanto tempo, né? Mas tu fizeste uma observação importante na tua fala quando tu diz, né? Que interessante que a Globo já não está tocando nesse assunto mais, já não fala nisso, já não fala naquilo, né? O meu medo é que essa turminha que estava muito indignada com esse fascista no poder, agora que ele deu uma acalmada, tente assumir as rédeas desse governo, pelo menos até o fim dele, em 2022, para implementar com mais força a sua agenda, né, ultraliberal de retirada de direitos, né, de reformas para arrebentar com o país, né, que eles tanto defendem e que mesmo na crise institucional que todo dia o Bolsonaro coloca, mesmo assim o Paulo Guedes passa de lombo liso, né? Sempre como o grande cara do governo, o cara que segura esse governo do ponto de vista da política econômica. Então, é uma observação importante que tu faz e que a gente tem que começar a refletir sobre isso. Sim.
Uma questão, já entrando num outro tema agora que está interligado, né? A questão que essa semana o Mourão, ele está começando a se separar, mas não se separando, né, do Bolsonaro, e ele está dando um recado para as elites. E, bom, o recado que ele deu para as elites foi o seguinte: nós temos que evitar os extremos, né? Nem de direita e nem de esquerda, né? Dando o recado, assim, que ele pode ser a alternativa, né? Ele pode ser a alternativa aí a questão de derrubar o Bolsonaro. Só que aí eu me lembrei de algumas falas dele. O Mourão, ele é um bolsonarista também. Ele pensa que nem o Bolsonaro. E aí uma das coisas que vai... E quando o Bolsonaro cair, ele vai cair, com certeza, né? Não sabemos se vai demorar tanto, né? Mas ele vai cair. Eu acho que o link do Antônio caiu, né? Vamos aguardar um minutinho, vamos ver se ele volta, mas enfim, pegando o gancho, acho que ele estava querendo colocar em questão, né? Quanto tempo mais, né, o Bolsonaro permanece no poder, né? A gente levantou ali no início essa situação de que pode também estar havendo uma reaproximação, né, desses setores, né, golpistas aí que bancaram o golpe de 2016 e que agora, após bastante ataques aí ao bolsonarismo via judicial, imprensa e com a prisão do Queiroz, que a prisão do Queiroz de fato acuou o Bolsonaro, né? Deixou ele numa situação bem delicada para enfrentar as coisas. Voltaste, Antônio? Voltei agora. Então tá, não, estava conversando um pouquinho. Não, mas Complementando o toca ficha. raciocínio, Isso. legal. O raciocínio é o seguinte: lá no início do mandato, só para provar que o Mourão é um bolsonarista, tá? Segue a mesma cartilha. E aí, quando eu falar, tu vai se lembrar. Mourão, ele vai estar dizendo o seguinte: ele está dizendo que o brasileiro herdou do índio a indolência e do negro a malandragem. Por isso que o Brasil não deu certo. Isso lá no começo do mandato ele falou isso, né? Aí a imprensa foi para cima dele, ele, não é bem isso que eu queria falar. E aí, por último, estava com o neto dele, um neto dele de as pessoas, isso é muito bom, né? E aí tudo. E fazendo alusão à questão do branqueamento que as elites brasileiras fizeram lá no início do século XIX, para deixar o... Voltando de novo, isso aí é o Carluxo. Isso aí é o Carluxo que está operando. Só pode. Mas já vamos entrar no outro tema agora, Diogo. É o seguinte, que essa semana
Caímos de novo. Caímos de novo, voltamos de novo. Estão querendo aí dar uma comentada. O Senado, lá na calada da noite, votou o projeto de privatização da água. E aí eu estava escutando uma fala do senador Paim, né? O senador Paim disse que eles não deram nem a palavra para os senadores. Simplesmente votaram lá, passaram, e a água no Brasil já está com as portas abertas para ser privatizada. Para ir da mão do senador, projeto do senador Tarso Gereissati, do Ceará. Né? E aí o interessante, o Cid Gomes, irmão do Ciro Gomes, ele votou favorável ao projeto da água. Foram entrevistar o Ciro Gomes e o Ciro Gomes não tinha opinião sobre o tema. Ele só faltou dizer, não sei nem o que está acontecendo. Só faltou falar isso. Logo o Ciro Gomes que tem opinião para tudo. Tem opinião para tudo, né? Interessante isso. Lembrou bem, tem opinião para tudo, né, cara? Se perguntar por que a formiga trabalha incessantemente, ele vai desenvolver uma tese de pós-doutorado. Se agora não sabe por que ele está privatizando a água, dá uma comentário sobre a privatização da água, hein? É aquilo que a gente vinha dizendo antes, né? Não há o que não haja, que nem diz o nosso amigo. Não tem como ficar pior, porque já tiraram direitos trabalhistas, já nos tiraram o direito a nos aposentar com dignidade, né? Nos tiram direitos e todos os dias. Agora, bom, né, já tiraram da gente o petróleo, o pré-sal, né? A possibilidade de construir plataformas e equipamentos aqui, né? Entregaram o pré-sal de mão beijada para Epson, para Shell, entre outros. E agora vão, aos poucos, nos tirar, né, os recursos hídricos do nosso país, né? Que é a questão dessa privatização, que estão se chamando de privatização da água no Brasil. Um projeto de um lobista, como Tasso Gereissati, né, que é acionista da Coca-Cola aqui no nosso país, uma família riquíssima, tradicional, né, do Nordeste aí brasileiro. Para quem não sabe, é a família aí, uma que é dona de um grande conglomerado de negócios, além dele ser acionista da Coca-Cola, eles também são donos, para quem não sabe, do grupo Iguatemi, né, dos shoppings, né, Iguatemi pelo Brasil afora. Então é isso, é complicado, Antônio, né? Também é importante registrar que a única bancada que orientou voto contra e votou contra, né, no Senado foi a bancada do PT, né? O único partido que fechou questão contrária foram os senadores do Partido dos Trabalhadores. E no que pese o PSOL e o PCdoB não terem senadores hoje, né? Mas também, né, se posicionaram contra essa situação. O Ciro, bom, Ciro sendo Ciro, né? Então, Ciro sendo Ciro, não foi à toa que no segundo turno da eleição do professor Fernando Haddad contra o miliciano de Rio das Pedras, Jair Bolsonaro, ele optou por ir para a França, né? Optou por fazer turismo, né, na Torre Eiffel e tal, e não ficou aqui no Brasil, né? Mas enfim, né, é estranho, né? A gente também tem que entender a origem, né, de onde é que o Ciro vem, né? Para quem não sabe, o Ciro foi ministro, por exemplo, do governo Itamar, se eu não me engano, né? Acho que foi ministro da Fazenda do Itamar, não lembro agora. E a sua origem é no PSDB, né? Claro, o Ciro já passou por diversos partidos, mas por muito tempo foi uma liderança tucana, né, na região nordeste do país. Então, é engraçado, né? O Ciro, já vi ele em palestras falando até sobre astrofísica, já vi ele falando sobre física quântica, né? E dessa vez ele não conseguiu se posicionar sobre a privatização da água, né? Sobre o saneamento que está sendo discutido no Senado. Então é bastante engraçado isso. Mas é mais uma situação que demonstra aí que falta muito para a gente sair desse buraco, Antônio.
Mas é interessante isso, nós observarmos, né? É. E bem, acho que o Antônio está com um problema no sinal novamente. Na Acho que tem problema mesmo, Antônio. Acho internet. que a milícia digital bolsonarista está te atrapalhando hoje. Estamos com problema. Oi. A internet vai e a internet volta. Já faz uns 20 minutos assim que corta, vai e vem o teu áudio. Cortou de novo. Tem uns dados aqui que são preocupantes, né? Por exemplo, desde o ano 2000 para cá, entrando no século XXI, na Europa, eles já reverteram 840 privatizações da água, na Europa. 840 privatizações da água já foi revertida lá no Velho Mundo, né? Então, assim, ó, o que é interessante nós observarmos, tudo que não está certo na Europa e Estados Unidos, eles mandam para nós. Um exemplo foi a cloroquina lá, que proibiram o Trump de colocar, e aí mandaram para nós aqui. E agora a privatização da água lá, as empresas saquearam lá o que deu, né? Bom, agora vamos para o Brasil lá dar mais uma saqueada lá. Vamos roubar daqueles tontos lá, né? Até porque a gente tem político do nosso lado, e é assim que as Coca-Cola da vida pensam, né? Enfim, aí para a gente estar encerrando a nossa live agora, um último tema, que é para mais uma comédia. Agora a gente vai entrar tipo o Zorra Total. Mais ou menos assim a gente vai entrar agora. E o Zorra Total é o seguinte, né? Na semana o Bolsonaro foi inaugurar a transposição do São Francisco. Olha que maravilha, né? Os governos do PT aí, mais de uma década não fizeram. E aí o cara chegou lá, tipo o Superman, ou o Super Bosta, né? Chegou lá e conseguiu fazer tudo rapidamente. Interessante que o gado tá falando isso, né? O gado fala isso. Dá uma comentada aí. Se for em tom de comédia, tudo bem, porque o tema tá pedindo, né? Muita comédia, né? Inaugurar Não, o que não é dele. é isso, né? Gado é gado, né? Gado gosta de capim e ficar preso em brete, né? Mas só para te dizer uma coisa, tem só uma coisa nesse governo que ele fez, né? Teve só uma obra que o Bolsonaro fez, tratou desde o início, né? Iniciou e conseguiu concluir. Foi aquele brete para ficar com aquele monte de idiota lá na frente do Palácio do Planalto, que ele conversa todo dia. É a única obra que ele fez durante o governo dele. É aquele cercadinho lá para guardar o gado pessoal dele, né, de criação. Então é isso, é um absurdo, enfim, é triste demais, entendeu? A gente tem que achar graça de que temos que rir um pouco da situação, porque só chorar também não dá, né? Mas assim, e vale ressaltar aqui também, Antônio, que na votação no Congresso, quando teve, né, para aprovar a questão do projeto da transposição do Rio São Francisco, ele foi um dos parlamentares que votou contra. Né? Ele foi um dos parlamentares que votou contra. E aquele trecho, que claro, ele não inaugurou a transposição do Rio, né? Os governos Lula, Dilma Sim. inauguraram muitas etapas, né, daquela transposição, mas aquela que no caso ele foi lá jogar a mãozinha para cima, agradecer a Deus e tal. Quando ele assumiu em 2019, já estava 94, quase 95% concluído, né? Então é isso. E ele chegou lá, os governadores do Nordeste não foram, né? Foi só ele e a sua claque, né? Ele tirou fotinho com a mãozinha para o céu, mas para isso, para o gado já é suficiente, né? Imagina, né? Então, para o gado já é mais do que o suficiente. Então é isso, mais uma fake news desse governo, né? E que continua e vai continuar e vai até o fim com essa narrativa. E pode ter certeza, Antônio, né? Tu é professor de história e sabe muito bem disso, né? Todas as páginas
né, são viradas. Né? Tá difícil aguentar, tá difícil segurar, mas nós vamos virar essa página, né? E Bolsonaro, seus apoiadores, né? Todos aqueles que continuam apoiando as suas ideias vão ir para a lata do lixo, né? Da história como um momento triste da política brasileira e isso a história vai garantir para nós. Só para concluir esse raciocínio, só para fechar assim a questão de um pequeno histórico, né, da transposição do Rio São Francisco, foi um projeto idealizado pelo Dom Pedro II. Dom Pedro II imaginou esse projeto e ele achava que era importante, né? Bom, passamos a República Velha, passamos a ditadura militar, passamos a redemocratização, passamos o liberalismo do Fernando Henrique, e só no governo Lula que começou. Um pequeno histórico aí, né? Bom, mas é aquilo que tu fala, né? Para alguns, a lata do lixo da história está reservada. Acho que é isso, Diogo. Boa noite. É isso, meu companheiro. Foi um bom papo e a semana que vem voltaremos. Vamos aí de novo. Boa noite a todos e todas, né? Uma boa semana. Se puder, fiquem em casa. Abraço.